O meu nome é Gabriela Feller, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, eu tenho 20 anos e eu estou no meu primeiro ano aqui da faculdade, na St. Louis University. Eu estou estudando nutrição e dietética e fazendo uma minor em psicologia. Então, hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência aqui na St. Louis University. Então, para começar, eu fiz o meu ensino, a primeira fase do meu ensino fundamental numa escola pública na minha cidade, e depois, então, fui para um colégio particular, que é o Bom Jesus Santo Antônio, que tem sedes em vários estados. E como que eu quero dar para vocês uma introdução de como que eu vim parar aqui. Eu sou enxadrista, eu jogo xadrez desde os 6 anos, e nessa minha trajetória eu conquistei títulos nacionais, internacionais. Então, o forte do meu profile para vir para a faculdade foi ser uma atleta e ter títulos, e também a minha parte de atividades extracurriculares, que praticamente todas as minhas atividades extracurriculares também estavam relacionadas ao xadrez. E foi por causa do xadrez que me despertou esse desejo, esse sonho de estudar fora. Eu viajei para 12 países competindo, então eu, eu tinha, assim, esse desejo de viajar, gostava muito de conhecer novas culturas, pessoas diferentes. E por que St. Louis University? Porque essa faculdade, ela tem o melhor time de xadrez dos Estados Unidos. Então, para uma pessoa, né, para uma jovem que é enxadrista como eu, o sonho, né? Se você tiver que escolher um lugar para estudar, com certeza é aqui. Então, posso dizer que eu estou vivendo um sonho. Mas eu também apliquei para outras universidades. Eu apliquei para 7 universidades e fui aprovada em 5. E eu sei que cada pessoa, né, tem a sua prioridade. O meu primeiro filtro foi, então, universidades que tivessem times de xadrez. Então, para cada aluno vai ser um filtro diferente. Então, só para que vocês entendam por que essas universidades, mas porque são as universidades dos Estados Unidos que têm os melhores times de xadrez. Então, apliquei para 7 e fui aprovada em 5. E, bom, como a St. Louis University tem o melhor time de xadrez aqui dos Estados Unidos, essa era a minha primeira opção. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E aqui, a faculdade, ela não só incentiva o xadrez, mas como incentiva vários outros esportes. O xadrez é um pouco diferente, por exemplo, aqui o basquete, vôlei, esportes onde são é, um esporte coletivo. Normalmente os atletas vai a equipe toda para as competições, né? No xadrez, por exemplo, a gente tem o time A, B e C, e tem atletas de diferentes níveis. Então, as competições são individuais, então nem sempre quando um atleta viaja, vai o time todo. Então, cada atleta às vezes participa de um torneio específico. Por exemplo, a, uma das meninas, que é a capitã, é o tabuleiro número 1 aqui do time de xadrez, ela voltou antes de ontem da Espanha. Então, só ela do time foi jogar 2 torneios na Espanha. Então, é por nível. E, e aqui em Santo Luís, na cidade, a gente tem um clube de xadrez, que é aqui essa segunda imagem, onde tem um rei gigante. Então, a experiência de estar aqui, não só pelo fato da universidade incentivar o xadrez, mas também é uma cidade que respira o esporte. Então, tem vários torneios muito importantes que acontecem aqui, eventos, e é muito legal, porque são 30 minutinhos de caminhada da faculdade, o clube de xadrez e a St. Louis University. Então, eu tenho a oportunidade de conhecer, tirar foto e conversar com os melhores enxadristas do mundo todo. Então, é um sonho. Ah, só para vocês verem onde fica no mapa, St. Louis fica no estado de Missouri, e ele faz divisa com Illinois. De Chicago, dá para ir de trem, são como que 4, 5 horas de viagem, então é, é bem pertinho.
E eu quero voltar aqui só para comentar com vocês um pouco do meu processo. Eu sou bolsista, então eu fui bolsista daqui para fora. Eu recebi a bolsa no final do terceirão e por conta disso eu tirei um gap year, então eu dediquei um ano só para estudar para as provas, SAT, eu também fiz o TOEFL e o Duolingo. Na minha cidade, em Blumenau, eu não tinha sede para fazer o SAT e o TOEFL, então tinha que ir para outras cidades aos sábados para aplicar essas provas, e esse foi um dos benefícios da prova do Duolingo, que eu poderia fazer essa prova de proficiência online. Eu até me lembro que eu estava jogando um torneio no Rio de Janeiro e foi uma das vezes que eu fiz a prova do Duolingo, então tem essa facilidade. Eu não cheguei a mandar, por exemplo, a minha nota do SAT aqui para St. Louis University. Cada universidade tem um pré-requisito diferente, então nem todas as universidades exigem que você mande a sua nota do SAT, mas depende também muito do seu perfil. Tem os benefícios e os malefícios, tem os dois pontos. Também, nas universidades, você pode aplicar de uma maneira na data regular deles, você pode fazer Early Action e Early Decision. Algumas universidades têm essa opção, a St. Louis University tem as três opções. No meu caso, eu apliquei para Early Action, que é basicamente, eu apliquei numa data anterior da data regular da faculdade. A diferença para Early Action e Early Decision é que na Early Decision, se você aplica para essa faculdade antes e você é aprovado, você está comprometido a ir para essa faculdade. Então, no meu caso, eu não estava, se eu fosse aprovada, eu não obrigatoriamente teria que vir para cá, poderia ir para outra faculdade se eu também tivesse sido aprovada e preferiria ir para outra faculdade. E aqui também, no processo de aplicar para as faculdades, o apoio da escola é muito importante, onde os professores escrevem as nossas cartas de recomendação, a escola precisa mandar alguns documentos para nós, com as nossas notas, o nosso GPA. Então, ter esse apoio da escola é muito importante. Ter o apoio da DPF foi muito importante para mim também, porque a gente tem um apoio com as essays. Cada universidade vai pedir uma redação para você com um tema diferente. A DPF também vai te ajudar, facilita o seu processo de você encontrar bolsas específicas dentro de cada faculdade, se você pode aplicar para essa bolsa, qual que é a data para essa bolsa. Normalmente, nessas bolsas de estudo das faculdades, eles pedem para você escrever cartas, então, as redações. Então, a DPF, né, também tem esse suporte que vai revisar todas essas redações, onde fala qual que é o tema, então, facilita muito. Ainda mais se você a maioria das pessoas está, a maioria dos alunos está durante o ensino médio e aplicando, então é muita informação, é muita coisa, e ter esse apoio ajuda muito. Cada aluno, né, tem uma equipe específica, e eu lembro da minha equipe com muito carinho, onde eu tive muito apoio, hã, cada cada aprovação era uma celebração, então foi algo muito especial para mim. E com certeza que ter o apoio da família e dos amigos é muito importante. Então, no meu caso, eu sou a primeira pessoa da minha família que está tendo essa experiência, essa oportunidade de estudar fora. Então, é algo que eles não conheciam antes. Ter esse apoio deles é com certeza muito importante. Eu lembro também das minhas amigas, da torcida delas, toda a comunidade do xadrez também, a torcida de ter uma representante brasileira aqui. Então, fico muito grata por todo esse apoio. Falando um pouquinho, então, sobre a faculdade, da St. Louis University, que é uma faculdade jesuíta, que foi fundada em 1918. Ela é a primeira universidade oeste do rio Mississippi, e a faculdade de St. Louis, ela oferece 94 programas de graduação,
88 de mestrado e 49 de doutorado. E 11% dos alunos aqui são alunos internacionais. Então, a gente tem uma rede grande. Inclusive, aqui eu coloquei algumas fotos de uma das minhas primeiras semanas na faculdade. Então, eu tenho aqui fotos com amigos da Nigéria, Coreia do Sul, Mongólia, Bangladesh. Também tem aqui uma brasileira, das Filipinas. E é algo incrível, assim, você não imagina que vai conhecer pessoas de lugares, de países tão diferentes, com culturas tão diferentes. Então, é uma experiência muito legal. E aqui na universidade, nós temos muito eventos para alunos internacionais. Eu me lembro que os alunos internacionais chegaram uma semana antes, oficialmente, do início das aulas. Então, nós tivemos uma semana de boas-vindas para que a gente pudesse se adaptar, conhecer o ambiente, fazer amizades, porque às vezes muitos alunos vêm para cá já se conhecendo, mas alunos internacionais às vezes acaba sendo mais difícil. Então, foi muito importante vir essa semana, antes. Me lembro também que, para os alunos internacionais no dormitório, a gente ganhou uma bolsa, e aí nessa bolsa tinha, eh, toalha de banho, tinha roupa de cama, tinha alguns mimos, assim, para os alunos internacionais. Hã, e quero comentar com vocês um pouquinho, da minha experiência de o que que eu estou fazendo aqui durante a faculdade, além de estar estudando, para minha graduação. Eu acho que é muito importante que você se envolva em projetos para que você conheça, pessoas, conheça um pouco mais do seu major, né, do que você está estudando. Então, eu faço parte de 2 projetos voluntariados que acontecem dentro da universidade. Então, um deles é o Campus Kitchen, essa é a primeira foto. É um ele é um projeto ele é um clube, na verdade, dos alunos de nutrição. Então, às vezes, a gente faz passeios. Hoje, por exemplo, aqui depois do Zoom, tem um jantar que é gratuito, então todo mundo do clube pode ir, a gente conversa, tem contato com alunos da nossa major. E por que que isso é importante? Porque, por exemplo, no Brasil, na faculdade, na sua graduação, você vai ter aulas com pessoas do seu curso, mas aqui nas aulas é uma aula que tem pessoas de vários cursos. Então, não necessariamente no primeiro ano, no primeiro semestre, você vai conhecer alguém que é da sua graduação. Por exemplo, no meu primeiro semestre, eu não tive nenhuma aula de nutrição. Então, eu acho que eu conheci pouquíssimas pessoas do meu curso. Agora, no segundo, eu tenho uma aula, então eu já conheço algumas pessoas do meu curso. E participar desses grupos facilita muito que você conheça esses estudantes que estudam a mesma coisa que você, conhecer alunos mais velhos, para que você pergunte sobre as aulas, os professores, então é bem legal. E o outro que eu participo semanalmente são 3 horas por semana. Então, às quintas-feiras eu faço smoothies para os atletas da faculdade. Aqui a faculdade é muito legal, porque eles incentivam muito o esporte. Então, aqui a gente tem um prédio onde é só para os atletas. E então os atletas têm uma academia só para eles, eles têm um uma salinha de fisioterapia só para eles, tem um dining hall só para eles, e também tem esse espaço onde eles podem ir lá pegar esse smoothie antes ou depois do treino, e eles também podem pegar alguns snacks proteicos. Então eles têm um limite de 3 por dia, e aí eu fico ali durante 3 horas, então, eh, cuidando desse espaço e preparando os smoothies, então é bem legal. E durante o inverno eu fiquei aqui, então eu participei de um voluntariado fora da faculdade, eh, era como que 10 minutinhos caminhando, e era muito legal porque era uma instituição para pessoas com câncer, AIDS e HIV. Então, pessoas da cidade iam lá e preenchiam uma lista, e elas não pegavam esses alimentos. Os voluntários que pegavam os alimentos, colocavam no carrinho, faziam check-out, entregavam para elas.
Então era bem legal. E algumas pessoas não tinham como ir até esse espaço, então a gente também fazia cestas básicas, e aí tinha as pessoas responsáveis pelo delivery. Então, foi uma experiência bem legal participar. Aqui, claro, também tem a parte de ser atleta, então também tem os treinos, tem as competições que acontecem normalmente de sexta e aos finais de semana, que eu participo, então até por isso que eu não me envolvi com outras atividades de outros nichos, mas é algo que eu recomendo. Aqui, a maioria dos atletas, por exemplo, a minha colega de quarto, ela está no time de dança e essa é a principal atividade extracurricular dela. Mas se você tiver algumas horinhas, sobrando durante a semana que é difícil, eu recomendo você a participar de outros grupos também, para que você conheça, outras pessoas, e talvez não só da sua graduação, mas, por exemplo, participar de um clube de caiaque, de algo totalmente diferente, é é uma experiência muito legal. Falando um pouquinho da vida no campus, esse aqui, a terceira foto, é o meu prédio, é o dormitório, um prédio mais alto da faculdade, e esse é um prédio onde especificamente só moram alunos do primeiro ano. Então, é um prédio onde ele é dividido por andar de menino e menina. Nesse prédio, os banheiros são compartilhados, então o chuveiro e os banheiros também é tudo compartilhado. E todos os alunos nesse prédio também têm colegas de quarto. A minha colega de quarto é americana. Quando você vem para a faculdade, você pode escolher se você quer dividir o seu quarto ou não. Eu coloquei que eu queria dividir para ter essa experiência mesmo de filme, até porque eu não conhecia ninguém quando eu vim aqui, então conhecer, já ter, conviver com alguém, né, conhecer alguém, então achei que ia ter uma experiência boa. E eu me lembro que no primeiro semestre, eh, a a relação com a minha colega de quarto sempre foi boa, assim, uma relação muito respeitosa e tudo mais, mas eu sinto que agora, depois de estar quase um ano juntas, é uma relação, assim, mais íntima. Então, a gente conversa muito mais e é bom, assim, ter, eh alguém ali no quarto para você conversar, para te explicar como as coisas funcionam, ainda mais que ela é americana, então ela sabe como funciona a faculdade, como é a cultura aqui. Então, eu recomendo, mas de novo, né, é perfil. Tem gente que prefere, um quarto só para você, e eles têm essa opção também. A gente tem a opção de 11 prédios, então são 11 prédios específicos só para dormitório, dentro do campus, e também tem apartamentos, fora. Eles normalmente priorizam, se você os prédios e a preferência de quarto para os alunos mais velhos, dependendo do prédio que você escolher. E nesse prédio que eu moro agora, temos 2 cozinhas e são 16 andares, então é uma cozinha comunitária, os alunos podem ir lá, mas depende. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que no prédio dela é intercalado, são como que 8 andares, e eles fazem um andar com cozinha, um andar sem cozinha. E em outros prédios, que normalmente são prioritários, né, para alunos de junior e senior year, eles têm a sua própria cozinha dentro, do quarto. Então, depende. E aqui é importante frisar que, pelo menos aqui na St. Louis University, os 2 primeiros anos é obrigatório você estar na universidade se você é aluno internacional. Então, só depois de 2 anos você pode procurar um apartamento, fora da faculdade, e no primeiro ano é obrigatório até para os alunos que moram na cidade estar no campus, a não ser que você more, se eu não me engano, é de 20 a 15 minutos de distância, ou se você, enfim, tem alguma, prioridade, né, alguma situação diferente, mas se não, é 1 ano para quem mora aqui e 2 para os alunos internacionais, obrigatório morar
nos dormitórios. A vida no campus, aqui tem fotos muito especiais com pessoas que fazem parte do meu dia a dia. É, aqui nós temos dois campos, tem o campus do Norte e o campus do Sul. Para você ir aqui no campus que eu tô é o campo do Norte, o campo do Norte, onde tem os dormitórios e a gente também tem aulas. Então, no máximo, o mais longe assim que pode durar é 20 minutos de caminhada entre o seu dormitório e a sua aula. Os prédios assim são bem espalhados. Então é um campus grande, mas assim você consegue fazer tudo a pé. E também tem o campus do Sul. Para chegar no campus do Sul, que é onde alguns alunos têm aula, que é o meu caso, para alunos que são da área da saúde, a maioria das nossas aulas são lá. Então, 2 vezes por semana eu preciso estar indo para esse campus. E aí, a gente tem um ônibus, que é essa segunda foto aqui específico, que leva a gente. São como que 6 minutinhos, nesse ônibus. E e é muito legal. Você pode pegar esse ônibus tanto se você é um aluno que tem aula lá, como se você quer ir apenas para visitar ou comer nos restaurantes lá, que são opções mais saudáveis, que são restaurantes muito bons. Aqui tem os smoothies, tem, enfim, pratos de salada. E o legal desse campus do Sul e onde tem esses restaurantes é que normalmente quem trabalha lá são os alunos de nutrição e dietética. Então, acho que daqui a uns anos, serei eu trabalhando lá, a comida é muito boa. Aqui no Campus do Norte, a gente tem um dining hall, então é um refeitório, que é grande, mas a gente também tem opções de restaurantes. Então, tem Subway, tem comida asiática, tem Qdoba, que é comida mexicana, assim, arroz, feijão, tem guacamole, tem quesadilha, enfim, tem restaurante também de hambúrguer. E a gente também tem dois mercadinhos onde tem opções de frutas, eles também têm algumas opções de remédio, se você precisa. Para lavar roupa também eles têm. E então é bom ter isso, tem comida congelada, às vezes você está numa semana muito corrida e não quer sair do quarto, quer ter algo prático para comer na biblioteca, é bem interessante ter esses mercados aqui, facilita bastante. E os alunos no primeiro ano, eles recebem um plano de alimentação que ele já vem incluso, então a gente tem a nossa ID e a gente escaneia ela no dining hall e você pode escanear, você pode ir no refeitório 5 vezes por dia, ou você pode ir 3, que não faz diferença. Você tem swipes, que a gente chama, ilimitados. E, por exemplo, nesses restaurantes como o Subway, a partir das 5 da tarde, tem esse swipe também. Então, é como se saísse gratuito. Mas, por exemplo, se eu for ao meio-dia, aí eu vou ter que pagar com Flex, que é um. Já vem nesse plano, né? Um plano que a gente paga antes, então tem US$ 300 no início do nosso semestre, e aí cada vez que a gente paga com Flex, vai descontando desse dinheiro que está na nossa ID. E aí depois você consegue colocar mais dinheiro para ter os Flex. E nesse restaurante, por exemplo, que fica no sul, que é uma opção mais saudável, os primeiros US$ 7 são em swipe, então a gente não paga. Então, por exemplo, esses smoothies US$ 8, então eu tenho que pagar com um swipe cada vez que eu pego o smoothie. E depois, claro, a partir do segundo ano do sophomore year, você tem a liberdade, então, de escolher o seu plano de alimentação, porque, enfim, alguns alunos já cozinham, tem um quarto com cozinha, ou preferem não comer no refeitório, preferem comer fora da faculdade. Então, você tem essa liberdade para escolher o seu plano. Sobre trabalho e estágios aqui na faculdade, a gente tem é, um centro aqui na faculdade, onde eles te dão esse apoio de como você aplicar para
estágios, como você conseguir um trabalho, então eles te ajudam a você construir o seu currículo, a sua carta, todos os documentos que você precisa. Aqui é muito legal também que não tem esse espaço específico para isso, mas também ao longo do semestre a gente recebe e-mails dizendo: olha, vai ter um workshop explicando como que funciona, dicas para você melhorar o seu currículo, então é bem legal. E a principal plataforma que eles indicam que a gente utiliza é o Handshake, que é um aplicativo onde é bem legal porque eu consigo colocar filtro. Então, eu consigo colocar que eu estou procurando um trabalho que é meio período e é nessa área que eu gostaria, e eu posso colocar na faculdade ou a tanto de distância da faculdade que eu quero, ou pode ser em qualquer estado dos Estados Unidos, então é bem legal. E é um site bem confiável que todos os. É tudo filtrado pela faculdade, então é seguro, né? Você pode aplicar, você pode ir para esses estágios, esse trabalho que você consegue. Algo que é muito importante é que, para aluno internacional, o trabalho e o estágio, eles precisam dizer que eles aceitam alunos internacionais. Então, eles vai estar escrito se eles aceitam ou não pessoas de fora. E também o que eu gosto bastante é que, por exemplo, a coordenadora do meu curso, volta e meia, ela manda e-mail de algumas oportunidades que aparecem no Handshake, ou então de pessoas da nossa área que mandaram para ela oportunidades. Então, eles estão sempre mantendo os alunos informados, incentivando os alunos a irem atrás. Eu, inclusive, consegui um internship, um estágio para o verão aqui, então eu estou muito animada. Vai ser aqui na cidade mesmo e vai ser na área de nutrição. Então, fiquei muito feliz, porque às vezes quando você está no primeiro ano da faculdade, não é tão fácil, mas tendo esse suporte, tendo essa ajuda de como fazer, as datas que você precisa aplicar, ajuda muito. Então, eu fiquei bem feliz. E depois da graduação, bom, quase 50% dos alunos sai da faculdade e já inicia, os trabalhos, já iniciam a trabalhar. É, mas também aqui é muito comum, por exemplo, você iniciar em uma empresa e essa empresa, ela custear o seu mestrado. Então, aqui é muito comum a pessoa começa a trabalhar e também continua estudando. E algumas empresas, né, que esses alunos começam a trabalhar, por exemplo, a Boeing Company, que é uma empresa de serviço aeroespacial, também tem a Lockton, que é uma empresa corretora. Vários alunos também continuam aqui na faculdade, então trabalham aqui em outras faculdades, em hospitais também. Então, a maioria é, já sai com emprego ou tendo algo em mente do que vai fazer. E sobre pesquisa, mais de cerca de 60 milhões de dólares são investidos em pesquisa aqui na St. Louis University. Depende muito, claro, da sua graduação, da quantidade de professores. Por exemplo, agora, na minha área aqui de nutrição, tem dois professores que estão fazendo pesquisas, e vai depender muito. Por exemplo, essas pesquisas que estão acontecendo agora, eu não consigo entrar porque, enfim, elas já estão acontecendo e já tem um número que eles precisam de estudantes. Mas tem no site da faculdade, você sempre pode abrir na área do seu curso, que eles sempre colocam quando abrem novas vagas, quando aparecem novas oportunidades. A gente sempre também recebe no e-mail se aparecem oportunidades de pesquisa, e normalmente são pesquisas que são iniciadas pelos professores. Eu coloquei aqui um exemplo de uma pesquisa da engenharia aeroespacial, porque a maioria das minhas amigas aqui são
desse curso de engenharia aeroespacial e a NASA todos os anos seleciona alguns projetos de faculdades dos Estados Unidos para que um ou dois desses projetos eles aconteçam, que a NASA coloque esses projetos em prática. Então, entre Ivy Colleges, entre Harvard e outras universidades, um dos projetos escolhidos foi aqui da St. Louis University, então algo muito legal que mostra que eles incentivam muito essa área da pesquisa. Uma coisa muito importante também é que a St. Louis University, ela dá muitas bolsas de estudo. Então, 92% aqui dos estudantes têm algum tipo de bolsa. Tem bolsa de mérito acadêmico, bolsas específicas, bolsas para alunos internacionais, enfim, tem vários tipos de bolsa. Aí, bom, depende da faculdade também e do seu perfil. Bolsas para atletas e algumas das minhas amigas, por exemplo, um dos motivos, né, de que vieram para cá é porque dentro das universidades que aplicaram, aqui era onde dava, a maior bolsa. Então eu, por exemplo, tenho quase 45% de bolsa aqui na faculdade e o restante de bolsa da Fundação Estudar do Brasil. E é legal porque durante o ano, durante o semestre, você consegue aplicar para outras bolsas também. Então, por exemplo, a escola de engenharia, a escola da saúde, eles têm bolsas específicas para esses alunos. Então, agora no segundo semestre, por exemplo, eu apliquei para algumas bolsas que são específicas da minha área. Então, é, é bem legal, tem várias opções. É só você entrar no site ou entrar em contato com o departamento que você está estudando, porque opção e oportunidade não falta. Plano de saúde, essa primeira opção, Aetna, é um plano de saúde que você paga através do site da faculdade. E então, normalmente no primeiro semestre é o que os alunos têm, e você pode continuar com ele até você completar os seus 4 anos de faculdade, mas também tem esse ISO, que às vezes acaba sendo um pouco mais em conta, tem mais opções plano de plano de saúde. E é legal esse site porque você coloca o nome da sua faculdade e ele vai dizer os pré-requisitos que a sua faculdade pede e, enfim, quais planos de saúde que a sua universidade aceita. Então, algumas das minhas amigas, por exemplo, mudaram agora no segundo semestre para esse plano de saúde. Essa aqui é uma foto do primeiro semestre que eu tive que tomar uma vacina aqui, também coberta pelo plano. Tem uma amiga que recentemente fez um exame de tuberculose e também foi coberto pelo plano. Essa, essa mesma amiga, me lembro que no primeiro semestre ela precisou ir para o hospital e tomar soro, e o plano cobriu praticamente é, tudo. Teve que arcar só com uma parte é, ali do soro, né, do que ela precisou. E aqui na faculdade, o hospital é muito próximo, então tem essa opção de você ir para o hospital, mas, por exemplo, no primeiro semestre eu estava com muita dor de garganta, então precisei ir ao médico. É muito fácil, você consegue marcar um appointment online ou você consegue ir pessoalmente, porque a gente tem um centro dentro da faculdade para os alunos, onde a gente consegue ter esses atendimentos médicos que são, assim, coisas mais rápidas. Então, por exemplo, essa vacina foi nesse centro, e quando eu o meu precisei fazer a visita ao médico, também foi ali para esse exame da minha amiga de trombose, também foi ali, então é muito prático, é perto e é bom para os alunos. Algo que é muito comum aqui é fazer esse intercâmbio de estudar fora. A St. Louis University tem dois campos, então um aqui em St. Louis e também tem em Madrid, na Espanha. É muito comum para os alunos fazerem esse intercâmbio, alunos americanos, mas também alunos internacionais que estão fazendo a faculdade aqui. Então, é,
várias das minhas amigas estão se planejando para ir daqui a um ano para Madrid para passar um semestre, e é algo muito legal, porque eu me lembro que no meu primeiro semestre já, a minha advisor me perguntou se eu tinha interesse de ir, porque eles já fazem o planejamento dos seus 4 anos de faculdade, das suas aulas, baseada no ano que você vai, para Madrid, para que você pegue aulas para que você não pegue as aulas mais difíceis nesse semestre que você vai estar, em Madrid, e também é um campus um pouco menor que o campus aqui de Saint Louis, então para eles verem se nesse semestre eles vão ter todas as aulas que você precisa. Então é bem legal esse planejamento, não só eles incentivam você a fazer esse intercâmbio para Madrid, como eles também têm durante o ano várias feiras, onde eles falam sobre outros países, como Itália, Alemanha. Então, é bem legal que eles incentivam, bastante isso. E nesse campus de Madrid, eles têm mais de 40 programas para alunos de graduação e pós-graduação. E a minha adaptação aqui, eh, não é fácil. Você sair de casa e vir para outro país, mas eu posso dizer que eu não sou a mesma Gabi de quase um ano atrás. É um processo de crescimento, autoconhecimento e desenvolvimento muito grande. Então, felizmente tive essa experiência de, dormir, de viajar e estar fora de casa, estar longe de casa por um mês, 2 semanas, pelo fato de estar competindo, mas vir morar fora é uma coisa totalmente diferente, né, você tem que se adaptar, ao clima, você tem que fazer amigos do zero e se adaptar à cultura, mas felizmente a minha experiência está sendo muito boa. Eu digo que uma das coisas mais importantes, eu acho que é você se conectar com pessoas. Então acho que dá para ver pelas fotos, né, que eu tô muito feliz e as amizades que eu construí aqui são muito importantes. Então, você tá longe da sua família e as amizades que a gente constrói aqui, eu digo que é como se fosse a nossa segunda família. Então, a gente tá junto para fazer as refeições, para estudar, para passear, então é algo muito legal. Por exemplo, você provavelmente eu passei, por exemplo, meu aniversário aqui, então foi muito especial, porque as minhas amigas fizeram uma surpresa. Essa foto aqui de cima, onde, a gente fez uma surpresa também para uma outra amiga que fez aniversário. Eh, é muito importante ter essa rede de apoio, sabe. Me lembro que no primeiro semestre, né, não tem como. Eu, as minhas amigas, assim, todo mundo chorava um pouco, tinha muita saudade de casa, então ter esse apoio é muito importante. Às vezes tem alguma situação delicada que está acontecendo e, enfim, você está longe da sua família, então ter esse apoio é muito importante. E eu brinco que é difícil não se adaptar aqui, porque o campus é muito bonito. Aqui é muito legal porque você vê cada estação, então você vê as folhas caindo, daí você vê a neve, e você consegue ver as flores crescendo, e aí já tá tudo verde de novo, então é muito bonito, sabe. O pôr do sol aqui, o nascer do sol é muito bonito também, então eu brinco que é fácil, é a adaptação. E é claro que além de você criar esses laços aqui na faculdade é importante, mas tá sempre em contato com a sua família, tá conversando com seus amigos do Brasil também é importante, e ter o suporte deles também é muito importante. É isso, agora eu vou dedicar um tempinho para responder as perguntas de vocês. Eu agradeço desde já por estarem aqui, por, estarem ouvindo e conhecendo um pouquinho mais da minha experiência. Eu vou responder as perguntas de vocês, mas eu já digo que se surgirem perguntas depois, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram,
que eu também consigo responder vocês por lá. Hã, quais são os principais documentos que a escola do ensino médio que a escola, pede, né, que eles precisam mandar? Hum, o principal, eu posso até depois, se você quiser me mandar um e-mail, Eduarda, especificamente certinho, porque eu não vou lembrar de todos. Mas eu me lembro que, por exemplo, algo que eu tive que conversar com a minha coordenadora era sobre o meu GPA, porque eu precisava mandar qual que era o meu ranking na minha turma, por exemplo. Então eu lembro que foi algo que eu tive que falar com a escola. Eles pedem documentos assinados também, pelo diretor da escola e as cartas de recomendação pelos professores, que não é pelo menos como eu fui orientada pela minha escola, era, não falar diretamente com o professor, eu falava com a coordenadora e a coordenadora falava com os professores. Claro, você conversa ali com o professor, mas, enfim, né, a coordenação que faz esse primeiro contato com o professor, mas você pode me mandar um e-mail que eu posso te mandar certinho os documentos que eu tive que mandar para vir para cá. Também acredito que para cada universidade, para cada aluno, tenha alguns documentos que sejam diferentes. É uma faculdade específica para pessoas católicas religiosas? Não. Isso que é muito legal, você conhece pessoas de culturas e religiões totalmente diferentes. Eu, por exemplo, tenho algumas amigas que são muçulmanas, algumas amigas que não têm religião. Conheço algumas pessoas aqui que o país, a principal religião é o budismo, então você aprende muito sobre essas culturas. Eu me lembro que até algumas semanas atrás, algumas amigas minhas estavam fazendo o Ramadã, e a gente foi em uma mesquita com essa minha amiga, e a gente viu como que eles rezavam, o que que eles comiam, a tâmara, antes de comer, antes de quebrar, né, o Ramadã, antes de você comer ali a refeição no horário. Então, é muito legal, assim, são culturas totalmente diferentes que você aprende. Então, eu digo que é uma experiência que te ensina a ser uma pessoa mais tolerante, respeitosa, te ensina muito. Qual que é o custo total? Bom, vai depender muito, de faculdade para faculdade. Eu posso dizer que da St. Louis University, que é mais ou menos $70.000, anual. Hum, contudo, o custo para sua a graduação, a moradia, que inclui na faculdade, as suas refeições, então já está tudo incluso. E, bom, a maioria das faculdades nos Estados Unidos são particulares, então por isso que e não é algo barato, como vocês podem ver, então por isso que tem muitas opções de bolsas, para que seja acessível, para a maioria, pelo menos, dos alunos. Quais são as oportunidades e os requerimentos para aplicar para as bolsas? É algo muito é algo muito pessoal e tem vários tipos de bolsas. Então tem bolsas que são acadêmicas, né, bolsas de mérito, tem algumas bolsas, por exemplo, nessa faculdade específica a gente tem uma bolsa que se chama Martin Luther King, então é uma bolsa que os alunos se engajam e falam sobre falam sobre o tema, fazem uns projetos. Então, são várias bolsas, tem bolsas específicas para atletas, você consegue entrar no site de cada universidade e ver, as bolsas que eles oferecem. Aqui, eu posso dizer que tem muita opção de bolsa, você encontra, assim, para vários, ramos, né, vários nichos, diferentes. Se eu penso em ficar por aqui, bom, com certeza mais 3 anos para completar a minha graduação, e de verdade que, bom, depois, o futuro, eu ainda não sei. Quantas aulas você tem por dia? Tem flexibilidade na grade curricular? Como é a sua rotina? Ótima pergunta, Eduarda. Então, aqui funciona assim: nós temos 18 créditos por semestre. Então, eh
você tem também o seu advisor, ele vai te mandar, as suas aulas e você que vai montar a sua agenda. Então, hoje, por exemplo, é um dia que eu tenho 2 aulas, eu tenho um laboratório que pode durar até 4 horas, mas hoje, como foi o último dia, que era só o check-out do laboratório, foram só 15 minutos, mas normalmente vai ali 2 horas e meia, 3 horas, e eu tive mais uma aula no período da tarde, e segunda e quarta-feira são dias que eu tenho 5 aulas, por exemplo, então é um dia um pouco mais corrido. Depende também de como vai ficar a sua rotina das suas aulas, por exemplo. As minhas aulas de nutrição, eu só tenho quando eu vou me registrar para essas aulas, só tem uma opção de turma, porque é uma turma menor e uma aula mais específica. Então, são aulas que normalmente são à tarde, então não tem como escapar, eu vou ter aula naqueles 2 dias à tarde. Mas, de maneira geral, é algo bem flexível que você consegue montar. Aulas que são maiores, como por exemplo, eu tenho aula de química, tem muita opção, então tem opção desde as 8 da manhã até as 11 e algo que é legal é que você pode escolher o horário e você também pode escolher o professor. Então, tem alguns sites que eles utilizam aqui que tem, comentários de como que é a aula desse professor, como que são as provas, cada professor tem um método diferente e cada aula também tem alguns professores que vão te pedir, para você fazer provas, alguns professores que vão te pedir para fazer provas e projetos, ou vão ter mais apresentações, mas, de maneira geral, respondendo sua pergunta, é bem flexível sim é bem flexível sim você montar a sua rotina. O período que o seu visto permite, eu ficar aqui após formada. Então, quando eu termino a minha graduação, eu tenho 1 ano para ficar aqui, e aí nesse 1 ano eu tenho que renovar o meu visto, se eu vou continuar estudando ou se mudar o meu visto, se eu vou iniciar um trabalho, e se não, depois você tem que renovar, o seu visto, por exemplo, para visto de, visitante ou de estudante, se você resolver estudar no futuro, mas quando você termina, você tem mais 1 ano. Teria uma ideia da bolsa média que o pessoal próximo a você recebe? Hum, por exemplo, eu conheço alguns jogadores aqui de tênis, de basquete, que são o próprio do xadrez, que são, assim, os melhores do time. Eles recebem bolsa integral, então 100% de bolsa. Tem algumas amigas que recebem mais bolsas por mérito acadêmico, então cerca de 70% de bolsa, mas realmente é algo bem pessoal, assim, que vai depender do aluno para o aluno. Eles também têm bolsa por renda familiar, então algo que vai depender bastante. Eu acho que foram todas as perguntas. Nós ainda temos mais uns 10 minutinhos, então fiquem à vontade se tiverem mais alguma pergunta. Enquanto vocês pensam se tem mais alguma pergunta, eu vou olhar aqui nas minhas anotações se eu não esqueci de falar nada para vocês. Não me lembro se eu comentei, mas acho que eu comentei sim, né, da questão das aulas da faculdade, no Brasil, que você tem aulas específicas com pessoas do seu curso, e aqui, por exemplo, na minha aula de química, que é uma aula, maior, tenho alunos que são da engenharia, enfim, que são de cursos totalmente diferentes, e aí com o passar dos anos, né, essas aulas vão ficando cada vez mais específicas. Se eu me adaptei bem ao clima, posso dizer que sim, primeira vez que eu tô morando em um lugar que tem neve, então eu me lembro que os primeiros dias foi, assim, um encanto, é muito bonito, mas claro, depois você tem que adaptar, tem que entender que é a realidade, tem que ir pra aula, é frio, mas
Mas é gostoso passar por essa experiência. Pelo menos nesse primeiro ano, todas as estações que passaram, eu achei que eu me adaptei, que eu gostei bastante. Hã, Se eu gosto da cidade, eu adoro aqui, eu acho que é uma cidade muito bonita, apesar de não ser uma cidade, muito grande, eu acho que eu esqueci de falar essa informação, mas tem cerca de 300.000 habitantes, né, mais ou menos o que tem, o número de habitantes na minha cidade, onde eu morava, Blumenau, então, eu acho que para mim não foi tão difícil se adaptar por causa de ser um pouco parecido o tamanho da cidade. Eu escutei de alguns alunos que vêm de Chicago, Nova York, que acham que é uma cidade, pequena ou que não tem muito, pra fazer, mas depende muito do seu ponto de vista, né, depende muito de onde você vem. Eu posso dizer que eu tô aproveitando bastante, eu acho que tem, hã, muito o que explorar aqui na cidade, sim. Senti muita dificuldade com a comida? Eu particularmente sou uma pessoa que eu como de tudo, mas sim, a gente sempre vai estranhar, é diferente, é uma comida que, querendo ou não, é uma comida, assim, de maneira geral, mais gordurosa, é uma comida mais pesada, eh, enfim, nunca vai ser a mesma coisa da comida de casa, mas eu acho que isso faz parte da adaptação, né, quando você vem para outro país, para uma outra cidade, você tem que estar aberto, eh, a a estar aberto a conhecer, né, a culinária do país e, enfim, se adaptar. Então, eu senti que eu não tive nenhum problema, mas sim, é bem diferente. Hã, Qual é o perfil de aluno esperado? Quais extras e valores são fortes na application? Alunos engajados com atividades extracurriculares, normalmente eles valorizam, nessa universidade aqui, na St. Louis University, atletas, eles apoiam muito o esporte, eles apoiam muito alunos que estejam engajados com atividades comunitárias aqui, um dos principais na cidade, um dos principais serviços comunitários vem da nossa faculdade, então eles prezam muito que os alunos prestem esse serviço, então é algo que eles vão admirar na sua, application. É claro que boas notas sempre serão muito bem vistas, então depende muito do seu perfil. Tem até, agora eu me lembrei, uma das bolsas que você pode aplicar aqui, quando você está aplicando mesmo, antes de você ser aceito na faculdade, é uma bolsa de mérito acadêmico que, enfim, se você passa nessa bolsa, você garante essa bolsa para os 4 anos da faculdade e, enfim, é bem concorrida, porque realmente você tem que ser ali, tá entre os top 5% da sua turma no ensino médio, mas é algo que eles também valorizam bastante. Sabe qual é o processo para bolsas esportivas? Depende muito do esporte. Eh, Normalmente, você contacta diretamente com o técnico da faculdade, e esse técnico vai conversar com você e, enfim, vai conhecer um pouco mais do seu perfil, do seu nível, se é o que ele está buscando. Foi assim no meu caso, que é o xadrez, mas eu sei que, por exemplo, no basquete é diferente, eles têm um portal onde os técnicos conseguem avaliar os atletas, o nível deles, então vai depender de cada esporte, mas normalmente o atleta, contacta o técnico. Qual o tamanho da faculdade, quantos alunos tem e quantos prédios? A universidade tem cerca de 15.000 alunos e quantos prédios é uma boa pergunta. Eu posso é algo que eu posso pesquisar e te dar essa resposta. De certeza que tem 11 prédios de dormitório, mas de maneira geral, não sei, são muitos prédios. Hã, no total, que eu posso dizer, a gente tem 2 bibliotecas, tem uma biblioteca no campus do Sul e uma no campus do Norte,
tem um prédio de alimentação, né, um prédio de dining hall, e mas não vou saber te dizer, quantos prédios. Hã, quais as notas de SAT e TOEFL são esperadas e aceita Duolingo qual nota? Especificamente aqui na St. Louis University, o SAT ele não é obrigatório, então você pode ou não mandar a sua nota do SAT, é opcional. Eu, por exemplo, não mandei a minha nota, e eles aceitam sim o Duolingo. Eu fiz o TOEFL e o Duolingo, mas eu acabei enviando a minha nota do Duolingo, que eu consegui um score maior, e, enfim, é uma prova que tem um custo um pouco menor, e como eu comentei, você consegue fazer essa prova em casa. Então, no meu caso, né, que a minha cidade não tem um lugar onde aplica TOEFL, eu tinha que ir para outro lugar, então realmente o custo era muito melhor, fazer de casa, e o nível do TOEFL e do Duolingo que eles aceitam é o mesmo, então não vai te prejudicar, por exemplo, se você mandar a nota do Duolingo ao invés do TOEFL. E a nota vai depender muito, por exemplo, da bolsa que você está aplicando. Então, quando você aplica para as bolsas, eles colocam lá qual que é a nota do SAT ah, que essa bolsa exige que você tenha. Não temos mais perguntas. Só quero agradecê-los novamente por estarem aqui presentes e dizer que esse Zoom ele está gravado e ele vai ser postado no YouTube da Daqui para Fora. Então, se vocês quiserem rever ou compartilhar com alguém, quiserem, é, enfim, rever mais alguma informação, fiquem à vontade e também fiquem mais que à vontade se tiverem alguma dúvida para mandar pelo meu Instagram, Gabi Feller Xadrez, ou então pelo meu e-mail, gabifellerxadrez@gmail.com. E para finalizar, também gostaria de agradecer a DPF pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu comentei no início, mas eu me lembro que quando eu estava aplicando, ahn, um dos momentos assim que um dos momentos mais legais durante a application era a feira das universidades, então ouvir os alunos de diferentes universidades em diferentes estados e conhecer, a experiência de cada um foi algo que me encantou bastante e, enfim, acho que cada webinar que eu assistia, eu ficava, assim, mais motivada para vir para cá, então espero que eu tenha ajudado vocês. É isso. Muito obrigada e uma boa noite a todos.